Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí em mais um dia de maratona de lives aqui no Instagram, MoniqueMM18. Até o dia 15 teremos lives, depois a gente dá uma paradinha e só volta em fevereiro. Véspera do carnaval praticamente, tá? Bom, para quem vem acompanhando, a gente já tá aí desde o dia 6, né? Com muitas lives, muitos autores, muitos sorteios. E isso vai continuar até o dia 15. Hoje a gente já recebeu 2 autores aqui sensacionais. Vamos receber mais um que esteve no projeto recentemente. E aí a gente fecha com chave de ouro com a Daniela Castro. Figurinha marcante aqui no projeto, tá bom? Eu acho que o nosso autor já entrou. Vamos falar com ele? Primeiro, antes de chamá-lo, quero dizer que o autor com quem a gente vai conversar agora, na minha opinião, como leitora, foi o melhor escritor de dezembro de 2022 que eu tive contato. Novembro e dezembro, tá? De terror e suspense. Vocês vão entender o porquê disso ao longo da live. Eu acho que ele já tá aí, vamos chamar que eu quero bater papo. Aê! Agora estou vendo uma pessoa! Agora eu acertei. Estava ao contrário, mas eu estou vendo ali já. Tudo bem, querido? Oi, saudade de você. Obrigado aí. Você acabou de falar que eu fui o melhor em dezembro. Nossa, fiquei feliz aqui. Olhei para trás e falei, mas eu fui o melhor. Eu disse que eu fui o melhor. Obrigado mesmo. Obrigado. É uma honra. Quero te dizer que eu estou muito feliz de você voltar no meu projeto para a gente falar sobre outro livro seu. Dizer que você está de parabéns, eu estou viciada nas tuas histórias. Obrigado Você mesmo. mandou muito bem. Já tinha me conquistado em Adeptos. Olha, gente, olha isso! Os 2 livros do autor. E aí você veio com chave de ouro em O Outro Lado do Rio. Menino, parabéns, tá? Obrigado mesmo. Me diz uma coisa, você esteve aqui em dezembro, não foi? Ou foi em novembro? Foi em dezembro, agora no Natal, foi alguns dias antes do Natal para passar com a família lá, que já tinha 2 anos que eu não ia para lá, né? 2 anos por causa da pandemia. Aí fui lá visitar todo mundo lá no Natal, passei Natal com eles e voltei no dia 26 de dezembro. Muito bem. Eric esteve aqui em dezembro, a gente bateu um papo sobre Adeptos. Olha que livro magnífico. Como eu falei para vocês, Eric é um escritor de terror, suspense, sobrenatural. O livro dele, gente, ó, não é 500 páginas, não. São, deixa eu ver, Adeptos tem 166 e flui assim maravilhosamente bem. E aí depois chegou para mim O Outro Lado do Rio, gente. Vocês não têm noção o que é esse livro, vocês não têm noção. O Eric, me diz uma coisa. Aqui a gente tem Adeptos, uma pegada, mesmo que seja terror, a gente tem uma pegada diferente, porque aqui a gente está mexendo muito com o sobrenatural. Aqui a gente já tem uma condição, talvez, mental, que insere o leitor ali num sobrenatural que não fica realmente muito exposto. Mas a gente entende que aquela dinâmica é toda cheia de terror. Fala pra gente, antes da gente falar sobre O Outro Lado do Rio,
fala pra gente, dá um resumão de Adeptos pra gente entrar aqui em Gioconda. Beleza. Então, o Adeptos eu quis explorar mais esse lado, que é um lado de um sobrenatural fictício, né? Que é uma coisa que a gente não conhece ainda, né? Aquilo que a gente andou conversando sobre seres de outra dimensão ou seres de outro planeta, não sei, né? São os seres que estão ali aqui dentro. Então eu quis explorar mais essa parte de um terror é uma ficção total, né? Exemplo. Mas o Adeptos foi um trabalho muito diferente, porque eu sempre gostei de alienígena. Eu sempre gostei, sempre vi vários programas, filmes, aquele filme dos contatos do terceiro grau, que foi na década de 70. Aquilo ali mexeu comigo quando eu era criança. Então, depois que veio o ET também, foi uma comédia, assim, um pouco um pezinho lá no drama, lá, aquilo mexeu muito mais comigo, assim. Então eu guardei isso por anos. Não é que eu seja um fanzaço desse sobrenatural fictício, né, que a gente não conhece, né? É mais uma invenção nossa, mas eu acredito que tem a gente fora daqui. Mas é muito mais uma invenção, né? Mas a gente coloriu a ideia de ter alguma coisa fora, né, daqui. Então eu falei, cara, eu resolvi fazer isso. Eu resolvi fazer o meu planeta. Então, por isso que eu peguei cada coisinha e fui pondo na floresta. Então, o planeta meu que eu inventei. Né? Aí surgiu essa capa, que bela. Agora, o outro lado do Rio, gente, olha que magnífica essa capa. A gente tem uma personagem. Quando chegou no final, eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Eu esperava qualquer coisa naquele final, menos o que você me deu. Eu falei assim, como assim, gente? Eu pensei em várias coisas, mas eu não fui por esse caminho que você me deu. Não fui. Eu falei assim, não, ele vai me dar um outro volume do livro. Ele vai deixar alguma coisa aberta. Mas não, você vai fazer um segundo volume, não? Não. O que eu estava pensando em fazer esse livro, uma parte dele é para falar a história do Enzo. Eu queria muito escrever o que aconteceu quando ele deixou aquela turma lá no Porto de Taranto, né? Eu queria fazer essa história desse cara que atravessa as pessoas, né? Que leva as pessoas até o porto. Eu achei esse personagem muito interessante. Eu cheguei a pensar em fazer pelo menos assim, um conto sobre ele. E quando ele chegou lá na África, qual é a vida dele realmente, o que ele fazia antes, né? Apesar do livro ter dado um monte de spoiler dele, eu acho esse personagem muito interessante para criar um pequeno conto sobre ele. Mas aí eu fui esquecendo, fazendo outros projetos e acabou não saindo. Assim, mas continuação dele não vai ter, assim, não. Pois é, a gente tem aí a Gioconda, que logo no início do livro já insere, né, a gente nessa... Ela me enganou bastante no início. Eu fui acompanhando ela, eu falei, meu Deus do céu, ela vai dar uma sofrida nessa trama. E aí você me surpreendeu quando mostrou as etapas, porque a gente pega a Gioconda numa fase da vida e vai com ela até o final. E aí você insere outros personagens ali do meio para o final que vão acoplando que nem blocos na história. Tu fala assim, meu Deus do céu. E aí vem um final surpreendente que o autor nos deu. Ô, Eric, da onde surgiu Gioconda? Então, eu tenho um amigo que é um escritor sensacional, chamado Willy Bergamin Osm, que ele leu esse livro também, e ele fez a mesma pergunta. Mas só que ele fez uma pergunta assim, de onde que surgiu essas histórias, porque eu tô achando elas muito realistas. Assim, sabe, eu tô achando elas assim, muito profundas mesmo. Assim. É tão profunda que é real demais, ele falou pra mim. Eu falei, olha,
A Gioconda, ela é baseada na minha bisavó. Ela é baseada na minha bisavó. Não pela violência, essas coisas não existiam. Essas coisas tudo eu coloquei esse colorido na personagem. Mas é uma personagem que já existiu. Assim, a minha bisavó, ela veio morar no Brasil. Ela saiu fugida da guerra lá e veio morar no Brasil, mas com 4 anos de idade. Minha bisavó, né? Com 4 anos de idade. Quando ela chegou no Porto de Santos, né? Ela se separou das pessoas que saíram da Itália com ela. Então, eu não sei muito bem a história, assim, eu não fui tão fundo para saber quem pegou ela e levou para o Espírito Santo. Eu não sei essa história, porque eu não fui lá no Espírito Santo para perguntar também. Ela morreu em 1989 e foi uma história assim, que marcou a minha vida, porque eu ia para o Espírito Santo, lá que é o interior do Espírito Santo, Colatina, e ia na fazenda dela. Então, na fazenda dela, assim, a minha bisavó contava muita história. Então, eu era criança, eu acabei absorvendo muitas das histórias dela, principalmente as histórias aterrorizantes. E ela não tinha medo de contar, ela não queria saber se eu era criança ou não, e tinha 8 anos de idade, 7 anos, ela não queria saber. Ela contava mesmo os horrores que viveu, que ela lembrava, ou que alguém contou para ela, da guerra, né? E da casa na fazenda, que é uma história real mesmo, a fazenda era assombrada mesmo, assim. Ela contava com orgulho aquilo, principalmente a cena do baú, né? A cena do baú existiu mesmo, a cena do baú. Tinha um baú enterrado mesmo no banheiro, que o banheiro afundava toda vez. Eles sempre faziam uma obra lá com o banheiro, até que cavaram e acharam um baúzinho pequenininho. Aí dizem as más línguas lá, as coisas lá, que nunca mais aconteceu. Mas a casa mesmo, ela virou, de tanto a minha avó contar essas histórias de terror, da região, ela até virou assim, até um lugar para visitação. Visitação assombrada, né? Todo mundo tinha medo de ir nessa fazenda, né? Passavam longe da fazenda da minha bisavó. Então, a Gioconda é inspirada nela mesmo, assim. Mas eu inventei um monte de coisa, lógico, assim, principalmente as mortes. A avó não era assim. Mas, então, foi inspirada nela. Tudo nela, assim, as histórias, os sonhos que ela me contava. Então, tá tudo inserido no outro lado do rio. Gente, tem uma parte logo no início que eu fiquei muito mexida, que foi a parte do assassinato, entre aspas, né? Sim. Gioconda estava tomada de dúvidas. A pessoa que a mulher citou só pode ser o Enzo. O que ele estava fazendo tão cedo nos arredores da fábrica? Assassina, tossiu. Vou apertar o botão para chamar a enfermeira e entregar você antes que... Gioconda só tinha uma chance de escapar naquele momento. Aquela mulher que a acusava estava prestes a entregá-la às autoridades. Um toque naquele botão de chamada e seu plano de fuga acabaria numa prisão ou no enforcamento em praça pública. Levada pelo medo, Gioconda segurou a mão da mulher com força, pegou seu travesseiro e a sufocou, até não ouvir mais sua respiração. Me perdoa, meu Deus, suplicou Gioconda. Essa cena foi assim... Se eu falar para você que quando eu escrevi essa cena, parecia que eu estava lá, nesse lugar, nesse exato momento, tipo assim, não sendo um deles, mas perto, sentia uma agonia total de você sufocar alguém para você não ser enforcado em praça pública, né? O que eles achavam isso, mas isso era real mesmo. Eu estudei muito a Segunda Guerra Mundial, assim, para saber o que estava acontecendo na Itália. Era coisa mesmo bem... Assim, se te pegasse fazendo isso, você era enforcado lá pelo Mussolini, e se você era contra, você era isso. Eles te matavam mesmo, para mostrar para todo mundo quem tinha o poder ali. Então, esse medo, essa coisa, uma menina de 18 anos, sabe? Ela vendo esses horrores da guerra desde os seus 17 anos, tal, né? 17 anos começou a guerra para ela, mas ela já vinha já numa pegada já muito forte de ela ter dentro dela essa luz, né? Essa coisa de atrair os espíritos, essas coisas.
Então, além disso, ela viveu uma época na Europa, sabendo das histórias da peste que teve lá, né, de tudo. Então, foi uma menina muito sofrida, assim. Não sei se minha avó sofreu isso tudo, né? Essa Mas ela foi. mediunidade dela, né? Essa energia que ela tinha, chegou numa fase ali do livro que eu falei, bom, ou ela realmente é uma bruxa que trabalha, entendeu? A cabeça foi. Eu falei, ela não é isso, ela é uma bruxa que trabalha disfarçada, porque não é possível. Porque o primeiro contato a gente fala assim, bom, é uma pessoa que tem uma mediunidade muito forte, que não controla o que acontece espiritualmente com ela, e aí daqui a pouco você fala assim, gente, ela é uma bruxa que tá ali disfarçada, trabalhando para coisas ruins. Cara, é sensacional. É sensacional. Assim, a personagem, assim, no decorrer da história, parece que ela vai escolhendo os seus lugares, assim. Ela poderia usar muito bem isso pro lado do bem. Mas do lado do mal, para ela, assim, eu não sei se ela queria testar isso, acabou gostando mesmo de saber que tem a força. Parece que aquela, no capítulo 7, meio que dá a entender que ela, no futuro, poderia entender. No episódio 7, que era o espelho d'água, né? Acho que era isso, né? Daria a entender que ela seria um Chico Xavier, né? Assim, mas não, ela foi para um lado obscuro por causa das pessoas em volta. Então, tudo bem, ela poderia ir muito, ela poderia ter aquelas pessoas ruins do lado dela. E ela poderia ser uma pessoa boa, mas assim, o lado obscuro da personagem que eu quis explorar para deixar essa pitada mais aterrorizante, assim, acho que foi uma grande sacada do livro, assim, foi. De não ser uma boazinha, assim, porque a gente chega no final impactado, assim, quando começa a desenrolar o final, você fala, agora, Eric, me diz uma coisa, existe alguma técnica especial, diferente, para você escrever livros de terror com essa pegada sobrenatural, ou não, ou é como escrever qualquer outro tipo de gênero? Você usa alguma coisa em especial, alguma técnica ou não? O que eu uso mais para se inscrever mesmo foi pela minha vivência. Eu sempre vivi com pessoas que falavam muito sobre o sobrenatural. Né? Falava muito. Desde criança eu ouvia histórias assim. Parecia que a casa da minha mãe era um lugar onde as pessoas chegavam para contar coisas de terror. Não sei se eles viam dois meninos e queriam assustar, mas todas as pessoas contaram coisas para mim. E aquilo foi aflorando dentro de mim uma vontade de escrever. Naquela outra live que nós fizemos, eu falei, né, que eu juntei umas histórias e, por causa do poltergeist, o fenômeno, né, eu escrevi uma história e li para os meus coleguinhas na escola e fui advertido. Minha mãe foi chamada no colégio. Porque assim, além de eu ler para as crianças na hora do recreio, eu recortava as páginas e colava no banheiro. Aquela escola branca antigamente, eu colava na porta do banheiro para assustar. Então tinha uma história teorizante ali. Então as técnicas, assim, eu acho muito do meu passado, assim, porque parece que, assim, quando eu vou escrever 5 a 10 páginas de algum personagem, e ele tem um pé no suspense, no terror, é uma pegada diferente demais. Eu acabei de finalizar um outro livro chamado Olhos de Anjo, que fala sobre serial killer, que é uma outra pegada, entendeu? Então, assim, como viver um serial killer? Eu nunca vivi isso, eu vi bastante filmes. Então, eu acho que o macete está em observar. Observar muito. Eu sou muito observador, eu vejo muita coisa, assim, antes de pegar aqui e sentar para escrever. Estudar muita coisa também. Né? Ver os grandes professores, Stephen King, né? Essa galera bem forte, assim. Eu agora estou lendo o Poe, agora alguns contos dele, principalmente o Gato Preto. Eu fiquei maravilhado, eu nunca tinha lido o Gato Preto. Eu fiquei fora, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Principalmente que o cara é um poeta, né? Ele está escrevendo, mas ele está aquelas palavras que ele usa ali, é uma palavra difícil atrás da outra. Se você não retornar, você não vai entender. Mas é o jeito do cara. Agora, a técnica é isso, eu acho que eu observar bastante.
sabe, observar principalmente o nosso mundo, né? Onde a gente vive, nessas barbaridades aí do mundo inteiro. É bom observar. Observar é uma boa forma também. Sabe, eu acho que quando a gente tem essa característica, né? Eu não sou observadora. As coisas passam por mim batida. Eu não sou de olhar ali e prestar atenção nos detalhes, não. Mas o que você está falando realmente é muito importante. Quando a gente é observador, detalhista, as coisas na nossa história não fogem. A gente consegue exatamente fazer o que você fez, acoplar aquela trama como se fossem blocos, sem se perder nos personagens. Isso é fantástico, porque trouxe um final, né, nos 2 livros. Mas eu tenho que confessar, esse aqui é o meu favorito. Isso aí. O outro lado do livro eu acho sensacional também. Sensacional. Eu acho esse que aqui é o sensacional meu favorito. por ele. Assim, tem cenas que mexem muito. Ele mexe muito. Aquela travessia da trilha até eu chegar ao porto de Taranto é sensacional. Eu acho assim, é um ponto alto assim, de pensar no cavalo, 500 quilômetros. O que acontece nesse trecho? Tudo bem que a gente poderia fazer, sabe? A gente poderia fazer um livro de gigante, contando detalhadamente cada cara, mas não é bem assim, sabe? Se você deixar o quebra-cabeça, toda a trilha e deixar o leitor pensar na trilha, é 1000 vezes melhor, assim. É aquilo, é a técnica da observação. Eu sempre fiz muita trilha com meu pai, né? Assim, a gente ia para uma ilha chamada Ilha do Alemão, lá no Rio de Janeiro, onde tinha bastante trilha. Então eu já imaginava coisas ali. Aqui pode sair isso, aqui pode ver. Então é a questão, de novo, é a questão de observar. E dentro do navio, para mim, é o ponto alto do livro, para mim, que ali parece que foi a virada da chave da Gioconda, assim. Assim, eu sou máximo, entendeu? É agora que eu virei. Agora que eu incorporei mesmo, assim. Eu vou ler para vocês, gente, a sinopse do livro do nosso autor, porque ele tocou no ponto bom aí, que eu já ia até entrar, que é o tal do rio. E aí, só para vocês se inteirarem um pouco mais, porque esse rio existe, ele na vida real existe, tá? Gioconda nasceu às margens do rio Tibre em 1922, na Itália. Desde a sua infância é atormentada por aparições e forças malignas, carregando o dom da destruição para todos à sua volta. No início da Segunda Guerra Mundial, com apenas 18 anos, toma a decisão de fugir do seu país para viver sem as assombrações do passado. Quais os segredos que ela esconde? E aí, Eric, por que você escolheu O Outro Lado do Rio como título do seu livro? Então, O Outro Lado do Rio foi uma coisa que foi sem querer. Não era esse nome que eu ia pôr. Ia ser um nome italiano para poder homenagear minha família lá na Itália. O Outro Lado do Rio aconteceu por um detalhe. Quando eu comecei a escrever esse livro, não era sobre a Segunda Guerra Mundial. Era uma cidade contra outra, que tinha um rio no meio. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Eu morava em Realengo, lá no Rio de Janeiro, e eu morava de frente para um rio. Né? Eu morria de medo. Era um rio um pouco larguinho, só que um rio podre, assim, né? Podre. E ele tinha uma pequena ponte. Um dia, quando meu pai me pegou pelo braço e foi tentar me atravessar para o outro lado do rio, né? Eu chorei, eu quase derrubei meu pai dentro d'água, dentro daquela água podre lá, eu e ele. Que era para a gente tomar a vacina, era para eu ir para tomar a vacina do outro lado do rio, que tinha um hospital para tomar vacina. Meu pai teve que dar uma volta no calor de 40 graus, dar a volta inteira no rio para pegar a ponte onde passavam os carros. Porque naquela pontezinha estreitinha eu não passei, então aquilo ficou na minha cabeça. Então eu mudei, né? Eu coloquei uma casa, no final, ali, né? Uma casinha,
E lá do outro lado tinha uma ilha onde eu ia, sempre na ilha com meu pai, a Ilha do Alemão. Eu coloquei uma ilhazinha lá, uma água tempestuosa, né? Uma água toda revoltada, né? Isso é tudo da minha infância. Né? E para atravessar do lado, perder aquele medo de atravessar, né? E foi isso. Aí eu falei, cara, o nome do livro é O Outro Lado do Rio, não tem como ser outro, assim. Não tem como. Gente, que sensacional, né? Da onde as coisas saem, assim, das próprias experiências, das próprias vivências. Que coisa maravilhosa. Agora, ô Eric, só para o pessoal entender, qual livro foi publicado primeiro? Esse ou esse? O Outro Lado do Rio, foi o primeiro. Esse aqui foi o primeiro. Esse aqui foi publicado quando? Esse livro aí, ele não é por nenhuma editora. Eu juntei um monte de técnicos profissionais, cada pedacinho dele que eu tinha um revisor gramatical, né? Peguei uma editora aqui perto de casa aqui para fazer, né? Tudo, então eu juntei todo mundo e fiz. Mas tu vê que eu tirei o meu próprio ISBN, tudo, então foi feito mesmo caseiro, assim, né? Não foi por editora. Foi independente, né? Esse aqui foi em 2022? Isso, esse foi em 2022. Esse foi pela Cabana Vermelha. Esse já é por editora. Uhum. Pela Cabana Vermelha, gente, ó. A Cabana Vermelha é sensacional. Já correm lá, já seguem o Instagram. Eles vão começar a produzir o meu outro livro agora, que eu vou lançar na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Pois é, menino, vamos tricotar. Você vai estar na Bienal esse ano, né? Lá na Cabana Vermelha. E estaremos lá, então. Eu vou passar no stand. Vou passar no seu stand para adquirir o meu livro novo do meu escritor de terror favorito. Estarei lá no meu stand também para receber os autores e os leitores. Quero tirar foto com todos vocês. Vai ser aquela farra linda de se ver. Depois no WhatsApp eu vou te mandar as datas que eu vou estar lá para ver se bate para a gente trocar figurinha, tá? E eu tô mega nervoso para ir para a Bienal do Livro do Rio, porque lá, aí é minha terra, não é mesmo? E eu vou convidar um monte de amigos, então eu vou fazer bonito. Tem que fazer bonito. Mas você foi a primeira Bienal como escritor? É a segunda Bienal. Eu fui na Bienal de São Paulo. Mas como escritor. Isso. Lá que eu vou ser aberto, porque é sensacional. Foi logo no primeiro dia da Bienal de São Paulo, eu fiquei maluco lá. Como escritora, vai ser minha primeira Bienal como escritora. E eu tô bem animada para essa Bienal, porque eu não fui na de São Paulo, né? E a última Bienal já tem tempo que eu fui. Mas eu tô muito animada, espero ver todos vocês. Vai ser aquela farra linda. Vou passar lá também para te dar um abraço também. Me diz uma coisa, você falou que vai fazer a publicação do outro livro lá. Fala pra gente que livro é esse. Pode adiantar um pouquinho? Sim, claro. O nome do livro é Uísques e Tabacos, A Lei dos Lobos, que é o nome do livro. Ele conta a história dos grandes gangsters de 1870 até 1915, mais ou menos. Né? Mas também com uma pitada de terror e suspense nele também. Além de ter toda aquela parte criminosa do livro, né? Que era aquelas importações e exportações de tabaco, de uísque, aquelas mortes na época, por causa disso, por causa do tabaco, aquelas pessoas que faziam os seus tabacos escondidos, entendeu? Que eram presas, que eram... É bem forte esse livro, assim, também. E o maior gangster da época, chamado Mr. Wilson Holt, né? Ele acorda na Romênia dentro de um hotel sinistro. Ele acorda, ele não sabe o porquê que acordou ali. Então, a trama é assim, vai seguindo. E é um livro grande, assim, ele tá com 320 páginas, né? Cara, mas você já escreveu ele? Está em processo de editoração? Vai entrar em processo agora a partir de fevereiro.
Gente, eu fico imaginando essa capa. Fico só imaginando essa capa. Vai ser uma espécie de Tom Shelby. Agora, o Eric, me fala uma coisa. Qual é a sua maior dificuldade em escrever terror sobrenatural, criar esses personagens, trazer uma atmosfera sobrenatural nos teus livros? A minha maior dificuldade é querendo ou não, antes eu tive que me desconstruir total, porque eu sou um ator e um diretor de comédia, né? Então a facilidade que eu tenho de escrever comédia também é grande, porque eu faço isso no teatro, e faço na TV, essas coisas assim. Eu me desconstruir, eu não pôr, assim, eu falei, não, eu tenho que escrever coisas sérias aqui no terror. Foi uma dificuldade muito grande de escrever O Outro Lado do Rio, até que, eu não sei se você lembra que eu falei que quando a revisora leu uma cena e ela achou comédia aqui dentro. Eu tive que mudar a cena. Teve uma cena onde eles vão fazer, acho que é quase perto do final do livro ali, que eles fazem uma sessão espírita dentro de uma garagem, a garagem lá de madeira e tal, e a mulher subia pelas paredes. Eu falei, eu escrevi tranquilamente aquilo ali, eu achei que estava arrebentando, né, no terror. Eu falei, cara, isso aí é muito terror, você chegou a me arrepiar. Aí a mulher, cara, isso aqui tá comédia. Quando eu li, eu ri, ela falou. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é aquilo. Essa é a minha maior dificuldade. Agora eu estou escrevendo um monte de coisa de terror, que eu sempre quis, terror e suspense, e agora já deu uma... Eu esqueci esse lado, agora eu sei dividir o que é comédia e o que é terror. Comédia deixa pro teatro ali. O terror deixa para meus livros aqui. E eu agora estou sabendo dividir bem. Mas dá medo, por causa do teu pezinho na comédia. Muito bem, isso é muito interessante, né? Quando o escritor consegue esse discernimento. Eu acredito que seja realmente difícil, já que você está acostumada com a comédia, e levar a comédia sem sentir para o terror. Que coisa! Você falou que é roteirista. Eu vou ler aqui para vocês a bio do nosso escritor. Eric Durelli é roteirista, ator e diretor, com trabalhos na televisão e no teatro. Escreveu alguns curtas-metragens e webséries. Cursou artes visuais. Apaixonado por filmes e livros do gênero do terror, é autor de livros de ficção, suspense e terror. Tirando o Stephen King, quem é o cara do terror que você admira, consome, lê, ou o Stephen King é o único para você? Para consumir muito, assim, é mais Stephen King. Mas agora, para assistir, eu tô apaixonado pelo M. Night Shyamalan, né? Que é um diretor de terror. O cara é sensacional. É o cara ele é o diretor do Sexto Sentido. Depois do Sexto Sentido, ele começou a fazer uma sequência de filmes sensacionais, como A Vila, né? Que o terror dele o terror dele é mais pra você pensar, né? Do que outros diretores aí, de diretores de terror. Tipo assim, ele não é visceral ou até muito aterrorizante como o Alfred Hitchcock, não é? Mas ele tem uma pegada assim de sempre deixar um ponto de interrogação. Isso eu amo em histórias assim, cinema. Mas o Stephen King eu tô lendo direto. Nossa, eu não paro de ler. Eu tô lendo agora o Edgar Allan Poe também, né? Tô lendo vários contos dele também pra dar uma olhada. Ele lançou um agora só de conto de capa azul, não é? Tem também. Eu acho que é o mesmo livro que eu tenho aqui, mas só que o meu é uma capa preta, com desenhos meio loucos, assim, que é. Mas é bem bacana, parece até que eu tô lendo um livro do passado mesmo, sabe? Livro de 1800 e alguma coisa, muito bonito. O pior que não tá aqui, tá lá no quarto. Entendi. Eu acho que todo mundo, acho não, né, gente? Mas os escritores com quem eu lido, que são de terror e suspense, tem o Stephen King como referência, né? Então ele é unânime, assim, a gente fala de terror, a gente pensa, evidentemente, em Stephen King. Muito bem.
Aí que me fala uma coisa, quanto tempo geralmente você leva para escrever um livro desse tamanho? Porque os dois têm praticamente o mesmo tamanho, né? Quanto tempo você leva para escrever livros assim? Então, o outro lado do Rio, ele demorou muito por causa das pesquisas. Foram tipo 3, 4 meses de pesquisa sem parar para poder escrever a primeira página, né? Para falar sobre o Mussolini, falar sobre a guerra. Então foi bastante tempo. De escrita foi uns 3, 4 meses, juntando com uns 4 meses assim. 9 meses, 9, 10 meses eu fiz do outro lado do Rio. O Adeptos foi assim, numa pancada só. Em 3 meses eu terminei o Adeptos. Porque já tinha essa história mais ficcional, né? Ela é mais ficção, então foi mais rápido. Assim, dessa vez eu vou inventar tudo, não tem nada meu. Aí foi mais rápido. Então, o outro lado do Rio foi mais delicado, porque é muito familiar. Né? Assim, você sabe que eu percebi uma diferença nas tuas capas, né? Eu não sei se essa daqui, ela não é fosca, é? É fosca, sim. Então é isso. Porque a textura é diferente. Sim. E também aquilo, foi a capa também, mesma coisa, foi independente também. Assim, tipo desenho. Não, mas o Adeptos foi para editora, não foi? O Adeptos foi para editora. Esse é editora. Porque a espessura da capa é diferente. E agora eu entendi, porque esse aqui é fosco, gente. Dá para vocês verem a diferença, ó. Esse aqui que ilumina é curioso, tá vendo? O Adeptos não é, tá vendo? Muito bem. O seu livro da Bienal vai ser por editora também, pela Cabana Vermelha? Vai ser pela Cabana, vai ser pela Cabana Vermelha. E só estou já imaginando já a beleza que vai ser dentro, né? Que eles fazem dentro. É totalmente diferente, né? Então fica bem na mão deles, assim. A capa aqui vai ser um pouco complicado fazer, mas eles vão conseguir fazer. A capa vai ser bem complicada porque eu quero uma coisa que como se um senhor tivesse só com as mãos assim em cima de uma mesa de jogos com um charuto e o uísque do lado e alguns recortes de jornais de 1870 até 1895. Entendeu? Então vai ser mais difícil isso aí. Já quero esse livro para ontem, pelo amor de Deus. Agora, o Eric, me fala uma coisa. Você é aquele escritor que escreve diariamente ou só quando tem inspiração? Diariamente. Hoje mesmo eu estava escrevendo... Eu estou fazendo um livro de contos também, né? Contos de terror também, diferente, que é sobre a minha vida também. Né? Então... baseado em coisas que eu já ouvi, em coisas que eu já vi também, tudo. Então, todo dia, pelo menos, eu tiro 2, 3 horas para escrever. Tudo. Não só os livros, né? Também, lá no meu trabalho também, as peças de teatro, tudo assim. Tem que ser. Pois é. Aqui você diz que tem curtas-metragens e webséries. Esse material está disponível em algum lugar para que as pessoas possam ver ou não? Está disponível. Todos eles estão no YouTube. Então, a websérie, o nome da websérie é Point. Né? É tipo uma malhação aqui do Paraná. Né? Que fez bastante sucesso. Tem 2 temporadas bem bacanas. A primeira temporada teve 6 episódios, a segunda 7. E foi também... Point, eu dirigi também ela e atuei também nela também. Né? Bem bacana. E tem um curta-metragem que foi super premiado. Super premiado aí no mundo todo. Ele foi até para Palm Springs também lá. Também, que seriado chamado Alegria. Onde eu fui indicado ator também, como melhor ator também, foi. E ele ganhou o prêmio de melhor curta lá fora. Foi bem bacana, chamado Alegria, o nome. É uma história de uma arlequim sensacional. Né? Pois é. Fala pra gente sobre o que é Alegria. O Alegria conta uma história de um arlequim que fazia shows toda terça-feira. Toda terça-feira no mesmo lugar. E conta todas as dificuldades de você ser um artista no Brasil, né?
todas as dificuldades, mas com aquele glamour, né? De um Arlequim, né? Não um palhaço que faz palhaçada, essas coisas não. Mas, assim, o que chamou a atenção foi, assim, foi a minha atuação também, e eu fui indicado a melhor ator. Todo esse processo, todo esse trabalho de como eu me comportar como um Arlequim, isso foi em 2015. Então, foi um trabalho muito pesado. Então, contar a história do Arlequim, você sentir, vendo aquele monte de crianças, depois de assistindo mesmo nas filmagens, assim, assim, fora de série, assim, é bem bacana. Então, conta uma história de um dia do Arlequim na rua. O que ele faz, o que ele faz depois de ele, sei lá, depois de ele estar vestido, o que ele faz depois. Bem bacana. É forte, tá? É bem forte. Assim, eu vou até procurar. Tá disponível no YouTube? Como é que tá isso? Você põe Alegria, ou põe o nome do diretor lá, Miller Baroni. Acho que é isso. Alegria, Miller Baroni, que você vai ver uma cara de um palhaço, um Arlequim todo colorido, assim, a máscara dele que eu usava, assim, bem fera. Ou deixa eu procurar aqui para falar. Os vídeos estão no canal do YouTube chamado o quê? Eu acho que o Alegria, ele tá num canal chamado Rafael Bittencourt, que tá. Entendi. Aí, porque ele que tem esse canal, assim, com vários filmes meus, por exemplo, também tem um outro filme lá dentro chamado Sim. Esse filme aí que eu escrevi, esse Sim é terror. E é um curta-metragem também, que foi indicado também a várias coisas também, mas esse não ganhou nada, ganhou só várias indicações. Mas o Sim é bacana porque é uma pegada aterrorizante, assim. São 13 minutos de filme, 12 minutos de filme, mas bem forte. Sim, o nome. Acho que tá no Rafael Bittencourt, acho que é ele. Muito bem, tá aí um monte de dica do nosso escritor. Já corre lá no YouTube, já favorita, já assiste. Um dos vídeos tem 76 mil visualizações. Eu acho que é esse. Depois deixa nos comentários, tá, Eric? Os nomes para o pessoal acessar. Vou te passar tudo certinho também, os links aí também para ver. Tá. E o link da nossa malhação aqui do Paraná. Maravilha. Agora me diz uma coisa, Eric, qual é o conselho que você dá para escritores que, como você, escrevem e querem produzir cada vez mais terror no Brasil? Procurar. O terror a gente tem que procurar, porque o terror, querendo ou não, o leque é bem pequeno mesmo, assim. Pequeno de histórias, né? Pequeno de enredo, né? Melhor assim dizendo, assim. Porque é aquilo, assombração, criatura. Então, se você tentar ser diferente no terror, não importa como você escreva, né? Não importa, você pode escrever qualquer besteira. Mas se você for tentar ser um pouquinho diferente do que todo mundo já fez, é um grande passo para quem quer ser escritor de terror e suspense, né? Suspense nem tanto que suspense o leque é maior, mas o terror, mais, né, a parte do horror, é bem pequeno, porque você pode estar imitando alguém, lógico, assim. Então, antes de escrever, sentar para escrever, pesquisa bastante, assim. Pesquisa o terror, vê o que já tem. Hoje eu estava lendo, eu faço parte de um grupo onde tem vários escritores de terror. E teve um que deu tipo um leve esporro no outro. Cara, isso aí já existe, cara. Falou assim. Entendeu? Então, até legal você ter falado pra mim que eu li isso ao ouvir. Isso aí existe, para com isso, cara. Esse negócio do amor de um ser humano por um extraterrestre já existe de monte. Inventa outra coisa, entendeu? Foi tipo uma chamada que deu. Então a gente tem um leque muito pequeno, né? De terror. Ser diferente. Bastante diferente. É uma dica para começar. Muito bem. Agora, qual é o livro de terror que você recomenda para quem está assistindo a gente? Um livro de terror mesmo, assim, que eu fiquei impressionado. Assim, eu leio mais
de Stephen King, né? Então, o que eu fiquei principal foi Carrie, a Estranha. Carrie, pra mim, foi sensacional, porque Carrie é a mesma coisa. É tipo assim, é igual uma Gioconda, né? Pelos poderes que ela tem, mas os poderes dela é telecinese, tá? É outra coisa, de mover coisas e tal. Mas ela é meio parecida com a minha personagem, assim. Então, o Carrie é um terror muito visceral, assim, se você pensar, ao pé da letra. Então, Carrie, pra mim, mexeu muito comigo, e mexe até hoje. Mas você vê que quando eu leio outros livros, assim, sabe quem fala, puxa, mas não é igual Carrie, entendeu? Porque a gente espera muito mais do Stephen King, é lógico. E a Carrie sempre no meio. Não. E Carrie é um livro também, de 170 e poucas páginas, entendeu? E ele conseguiu mexer com o terror mundial. Incrível, assim, incrível. Eu ainda não li, não. Eu pretendo ler. Vamos ver se esse ano eu consigo ler It e Carrie. São os dois aí que estão na lista. Agora, qual é a probabilidade, Eric, dos seus 2 livros virarem aí um curta? Ou não existe? Então, eu tenho um amigo aqui em Curitiba que ele leu o livro e ele já está quase entrando também nessa parte de pôr alguma coisa no Netflix, de pôr coisa lá no Story Channel, lá no National Geographic. E ele leu o Adeptos e ele achou sensacional para seriado. Então, como ele está com algum contato, ele falou que quando ele entrar com o dele, porque ele escreve livros mais infantis, né? Mais de pirata, essas coisas assim. É bem bom também. Marco Julien é o nome dele. Sensacional. E já está ele também encaminhado para ter um seriado do livro dele. Tá? Ele falou, cara, quando chegar lá, eu vou chamar o teu, porque o teu Adepto é sensacional também. Falou, vamos lá. Ele prometeu. Vamos ver. Bem bacana. Adepto. Ai, gente. Se virar, quando virar, mande mensagem para que eu possa divulgar também. Porque eu vou querer assistir. Óbvio, né, gente? Agora, Eric, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu trabalho. Meu Instagram é @Eric Durelli, com um L, que é. E eu tenho um outro Instagram que é o @Sala dos Livros, onde eu posto minhas coisas de livros lá, terror, algumas historinhas, né? Eu vou marcar o Eric na live, tá? Vou botar lá os arrobas para vocês seguirem. Vamos fazer o sorteio do livro? Vamos lá, minha gente. Aí, ó, tá aqui na mão, hein? Muito bem, está aberto oficialmente um sorteio do livro do nosso autor, O Outro Lado do Rio. Para quem gosta de terror, suspense, sobrenatural. E como é que vai funcionar? Manda o print lá no direct MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do autor. Pode ser assim, Eric? Pode, com certeza. E vai ainda com um autógrafo, dedicatóriazinha, tudo certinho. Que graça, gente! Livro autografado para vocês. Eu recebi os meus, então estou assim, felicíssima. Printa aqui a live, manda no direct MoniqueMM18. Quem quiser comprar o teu livro, ler o teu e-book, tem e-book, tem físico, tá em site, tá em editora, como é que tá isso? Como é que o povo consegue comprar teu livro? O Outro Lado do Rio, ele tem físico aqui, eu tenho alguns exemplares aqui em casa e eu envio para todo o Brasil, né? Todo o Brasil, todos os lugares também, todo o planeta também. E o Adeptos, ele está em vários lugares, né? Ele está na Livraria Curitiba, ele está na Amazon também, o físico e o e-book também. Em algumas livrarias aqui de Curitiba também, como Arte e Letra, a Boa Leitura também. Ou no próprio site da Cabana Vermelha. Também você pode encontrar lá. Ou comigo também. Eu também tenho os exemplares aqui, pode comprar comigo. Eu envio. É bom comprando comigo e vai com dedicatória, né, gente? Vai, eu só avisando. Pois é, gente. Livro autografado não tem nada melhor do que livro autografado. Amazon e Kindle Ilimitado, eles estão lá? Estão.
Estamos. Vamos lá. Então, você que é assinante lá do Kindle, já coloca na tua lista, porque Eric arrebenta no terror, arrebenta no suspense. Foi o meu escritor favorito do mês de novembro e dezembro. Eu amei conhecer e ler os livros, as histórias dele. Aliás, muitos autores nacionais ano passado foram assim uma surpresa. Isso significa que a gente não conhece tanto o que a gente tem aqui dentro. Porque a gente está tão acostumado a consumir lá de fora que a gente não dá a oportunidade de ler os que tem aqui dentro. E, cara, quantos autores sensacionais a gente tem aqui dentro. Que é um deles de terror. Sabe? Quem, cara, pelo amor de Deus, leiam livros nacionais. Eu descobri que tem outros. Que para mim, assim, eu leigo, na época, para mim, eu era o único. Até que eu perguntei até pro Pedro Bial, né? Foi, Pedro Bial, sobre os autores de terror, por que não tem tanto aqui? Nem ele sabia responder, não? Aí eu falei, só ferrou. Ou eu estou entrando no caminho certo ou errado. Aí depois eu descobri. A quantidade de gente que escreve muito bacana mesmo, né? Muito legal. É verdade. Eric, querido, como sempre, é um prazer bater papo com você. Dizer que você é um escritor sensacional. Não pare de escrever. Publique mais e mais, porque a gente precisa de livros assim. E a gente precisa de inspirações como a que você nos dá. Eu quero te agradecer imensamente pelo bate-papo, pela simpatia, pela disponibilidade e te desejar cada vez mais sucesso. Obrigada. Tá? Beijo também o mesmo para você. Adoro o seu trabalho e vamos continuar juntos. Terceiro livro, quero outra live. Venha, porque a gente faz. Estaremos juntos na Bienal, tá? Com certeza. Muito bom. Muito obrigado mesmo, mulher. Muito legal o seu trabalho. Eu amo demais mesmo. Parabéns. Obrigada, querido. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que assistiu, que vai assistir depois. Tá rolando um sorteio do livro do nosso autor. É só printar aqui e mandar no Monique MM18. Quando a live acabar, eu vou lá ver quem ganhou e vou entrar em contato. Obrigada, gente. Eric, beijo, querido. Obrigada. Beijo aí para todos também. Valeu.